Olá, estamos hoje novamente no Inquietas e Brilhantes e hoje temos uma convidada muito especial, a Tatiana. Como que se fala o sobrenome? Guzela. Guzela. Tatiane Guzela, ela é delegada e é vereadora. E hoje veio aqui nos dar o prazer da sua presença e das suas aulas e opiniões. Tudo bem? Tudo bem, Di? Tudo bem, Isa? Prazer tê-la conosco. É uma honra estar aqui, ter sido convidada para esse podcast que é tão intrigante, não é mesmo? Não é? E sem dúvida nenhuma que esclarece, que traz opiniões, que traz debates e vai ser uma honra estar aqui com vocês hoje. Não, e para nós, né, ter uma delegada que viveu, tantas pautas dentro da sua profissão e que vive em casa também, né, Sim. gostaria que você contasse um pouco para nós da sua trajetória. Bom, primeiramente, antes de ser delegada, eu fui empresária há muitos anos, fui advogada por 10 anos, tenho um filho mais velho de 31, tenho um de 12 também, e nós estamos aprendendo. Todas as minhas profissões, fui professora universitária por muitos anos, né, na área de direito penal, processo penal e direito penitenciário. Também depois fui delegada, fui para Minas Gerais, depois vim para o Paraná. E tudo isso me fez aprender e ver, conhecer coisas diferentes. Eu digo que hoje eu não sou a mesma pessoa quando eu era empresária, quando eu era advogada, mesmo mesmo na docência, eu aprendi muita coisa que antes eu acreditava e hoje eu já percebi que não funciona. E eu falo aqui não só da legislação, mas do ser humano, Hum. né? Os humanos, eles são diferentes, mas ao mesmo tempo eles mantêm os mesmos padrões, né? E o principal padrão, que eu identifico assim hoje, já numa outra etapa, é a maldade. O ser humano é mau por natureza e o bem é um exercício diário que você faz desde de pequenas coisas como a fofoca, das coisas maiores, Uma mas escolha. e é um exercício, algo, diuturno. Se você não se controla, é mais fácil você se tornar uma pessoa que talvez você não gostasse de ser, ou Sim, algo que não gostasse que fizesse com você. Então a vida é uma escola, a polícia foi a maior escola da minha vida, depois de ser mãe, né, que é um grande desafio. Hoje eu tenho ainda um filho em casa de 12 anos, o Marco Antônio, que é eu sou a sequestrada dele, eu sou a refém dele, que é a minha vida hoje, né, a minha e do meu marido, né. Então, assim, nós estamos aprendendo, a área de mães atípicas também é uma coisa relativamente nova para mim, né, de poucos Para todos anos. nós, Né, para então todos assim, nós. se eu tenho alguns projetos de lei, algumas proposições nessa área como vereadora, a política entrou na minha vida por constantes reclamações que nós tínhamos, vendo que a política para nós policiais não funcionava, né, as carências eram muito grandes, não só para mim como policial, como delegada, como chefe de unidade policial, mas em especial para as pessoas que nós trabalhávamos. E polícia normalmente trabalha com a periferia. Então você vê que as histórias se repetem na periferia e vão gerar criminosos no futuro, que aquelas crianças com poucas condições vão provavelmente, salvo algo que mude o rumo da vida delas, poderão se transformar em criminosos. Isso nos revoltava muito, que nós já víamos a falta de oportunidade das crianças em muitos locais, vamos dizer assim. Crianças sem pai, crianças visitando o pai na prisão, crianças sendo estupradas pelos pais. E eu não falo só de homem, muita mulher bandida também com os próprios filhos. E isso nos revoltava muito. E nós víamos que o poder público falhava em muita coisa. E falha ainda. Então, nós decidimos entrar na política depois de mais de 30 anos de serviço, justamente para buscar mudar essa realidade. Não é sozinho que nós vamos mudar, por isso nós somos em dois, e o Tito também, né, já está chegando aí aos 60 anos, vai ficar mais 10 nessa luta. Eu também pretendo ficar pelo menos 10 anos firme e forte nos nossos propósitos, mas basicamente é isso que nos motivou, mudar da polícia para a política.
Para quem não entendeu, a delegada Tatiana é casada com o deputado estadual Tito, né? Tito Barrichello. Perfeito. Uhum. Se a gente puder entrar agora um pouquinho nos projetos de leis de vocês, vocês apresentaram um projeto que cria salas sensoriais nas escolas. Você consegue contar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Primeiramente, é importante frisar que essa percepção de pessoas que necessitam de algo diferente do nosso padrão de normalidade que hoje nós temos, que não quer dizer que seja o que terá daqui 1 década, 2 décadas. Eu falo não só do barulho, das cores, de tudo, da forma de abordagem, em especial a própria polícia, quando treina os seus policiais, para uma forma de abordagem. Com certeza. Então, ali começou nossas questões. Como eu trabalhei com criança estuprada, trabalhei com adolescentes infratores, ou seja, trabalhei com a infância e a adolescência, tanto vítima como autoras de infrações, né, de infrações penais, não, de situações de atos infracionais, que nós chamamos, embora sejam os mesmos criminais, mas se chama atos infracionais porque são menores de idade. Isso passou a nos chamar a atenção, porque muitas não aceitavam os comandos básicos policiais. Pare, não se mexa, o próprio barulho. Então, isso começou a surgir uma necessidade, uma percepção, ainda que leve, da necessidade de uma abordagem diferenciada para determinadas pessoas. Sim. Né? Tanto é que antes de eu ser vereador, o Tito já deputado, foi uma das demandas que ele solicitou para a própria Escola Superior de Polícia Civil, a ISPC, que é a escola da Polícia Civil que faz uma parte das abordagens no Paraná de operações policiais, que tivessem uma abordagem diferenciada para pessoas atípicas. Né? Então, começou ali as ideias políticas, eu ainda estava em delegacia, de como a gente poderia fazer. E ali eu comecei a entrar nesse mundo. Conheci o Anjo Azul, conheci a Fernanda, a Lara, conheci, dentro da polícia nós temos a UMUSP, que foi criada depois. Então, ali eu comecei a ter contato com as mães atípicas. E comecei a entender um pouquinho mais disso. E depois percebi que muita gente ao meu redor, ou talvez até eu, pudéssemos ser, inclusive, em algum grau de autismo ou de outros, né, espectro, transtorno, de neurodesenvolvimento. Perfeito. Então, ali começou a abrir o meu leque, como o cavalo que sai com com aquele equipamento para não olhar para o lado e não se desviar da estrada. Então, a minha visão começou a aumentar. Então, ali a gente começou. E ele conseguiu, inclusive, cursos específicos. Logo, quando ele se tornou deputado, ele conseguiu cursos específicos juntamente com a Fernanda, juntamente com outras, mas sim, já foi dado, né? Já tem 2 anos que a polícia que não é muito da nossa vivência, então a gente não está muito a par. Nós estamos aqui como alunas. Não, e eu estou falando que é o contrário, eu fui aprender também. Então, houve esse treinamento, essas abordagens, então passou a fazer parte do currículo da polícia, abordagem de pessoas autistas. E olha que legal, mesmo eu sendo jornalista, ela sendo advogada, nós não tínhamos conhecimento. É muito legal que o público em geral conheça, né? E que saiba que existem esses movimentos como o seu, como o do seu esposo, para que mude a vida da sociedade. Sim. E cada um pode mudar na sua área, ou tentar ir um pouquinho além. O braço é pequeno. Às vezes você estende um pouquinho para ele alcançar um pouquinho mais, mas não vai alcançar tudo. Por isso que a vida em comunidade é importante. Claro. Por isso que a comunidade também tem que fazer cada um pouquinho. Se você conseguir analisar e ajudar o vizinho, já é uma grande coisa. Então, aí surgiu, né, conversando com famílias. Então, ali nós começamos a integração de pessoas e a aprender. Passei aí em palestras, os eventos que tinha, levava e disse, não, agora tem que achar uma brecha aqui na minha agenda para aprender. Então, nós começamos a ir nesses eventos para aprender. Mas quando eu me tornei vereadora, eu comecei a ter reuniões com uma gama muito grande de pessoas, não só com TEA, mas com SAF, mães de SAF, o TDAH, o Down, esquizofrenia. Então, uma série de transtornos, deficiências, né? Alguns dizem que não dá para falar isso. Não, a gente pode usar. Pode usar. Pode usar a terminologia, são pessoas com deficiência, gente.
Então, vamos lá. Fique à vontade. Se Pessoas tá, com se tá na lei, E aí, cada família me trazendo uma questão diferente, uma problemática diferente, uma necessidade de adaptação diferente, acabou levando para nós, no gabinete, fora dela, na comunidade, no gabinete, no bairro que eu tenho a cada 15 dias, me trazendo uma demanda que deu a ideia de projeto de lei. Os projetos de lei que nós apresentamos, ou as proposições que nós sugerimos ao poder público por falta de competência legislativa para Perfeito. mudar, né, para fazer um projeto de lei. Então, cada demanda é trazida pela comunidade. Não é a Tatiana que teve uma ideia e tal. Foi uma problemática que nós desenvolvemos um projeto de lei que talvez seja aprovado, que talvez não seja, né? Porque muitos podem ser arquivados no meio do caminho, mas nós estamos tentando. Né? Inclusive, o Tito, como deputado estadual, tem emendas de relator, né, que a gente chama lá as emendas. Então, significa que o governo do estado repassa para deputados da base um determinado valor para que eles escolham a sua destinação. Então, nós estamos mandando vários valores justamente que se destinam às nossas pautas. E, inclusive, essas salas sensoriais, assim que seja aprovada em lei, nós já temos o recurso por essas emendas. Então, Viabilizando, né? para você concretizar aquilo. Porque o poder legislativo só pode fazer a lei, mas as diretrizes disso. Mas quem deve investir é o poder executivo, não o poder legislativo. não é incrível, né? Porque então vocês nós estamos, conseguem trabalhar em conjunto. inclusive o Tito agora está mandando quase 6 milhões para várias pautas, desde o reconhecimento facial nas escolas, porque vai mudar a vida das crianças, não só as agressões que nós já tivemos aqui no Paraná, as tentativas, no Brasil, agora nos Estados Unidos, com a nova invasão, como também de familiares, muitas vezes, que vão lá pegar as crianças, tendo medida protetiva contra elas, que ocorre frequentemente, mas não se fala, porque são crianças, então não são divulgadas, né? Então, e o reconhecimento facial nas escolas, as faixas iluminadas para pedestres, o LED no chão, justamente para as pessoas já olharem. Muitas vezes a pessoa, né, tem algumas deficiências, então vai estar ali também, a pessoa que é cega, vai estar ali a identificação, está indo uma boa leva agora para os testes para os pilotos, já foi, né, no primeiro semestre, na verdade. Enfim, é uma série de... Eu vi que você tem alguns projetos também de isenção de estar, né? Isenção de estar. Desconto no IPTU. Esse do sensorial que você me solicitou, ele é bem interessante. Ele foi trazido por um grupo de mães atípicas que nos procurou e falava da problemática. Eu falei, por que não fazer, então, esse projeto? Então, ele não foi feito por mim. Ele foi feito pela comigo, sociedade. com a doutora Cris, a minha advogada assessora jurídica, junto com ela, na hora. Então, esses projetos que nós temos, ou proposições ao Poder Executivo executar isso, né? Destinar essa verba para isso, nenhum foi feito por mim. Todo foi feito comigo, com a Cris, muitas vezes com outras pessoas da equipe. Mas foi feito pela sua intuição e pela sua boa vontade em Obrigada. ajudar o próximo Obrigada, e principalmente em ouvir a população. Sim, a gente tem muito, a gente ouve muitas pessoas, tanto no bairro, em associações, nas reuniões à noite. Então, a gente já procura nascer ali. Não, Depois e com só certeza... fica a regularidade jurídica sendo analisada. Mas a possibilidade, a ideia que é importante já sai ali. Com certeza, mas, vereadora, é bom a gente deixar claro esse canal aberto com vocês, sabe? Para a sim. sociedade. Muitas vezes as mães não sabem a quem procurar. Sim, o gabinete, nossa, e mesmo quando eu não estou, às vezes eu estou em sessão, eu saio atendo lá fora, eu disse, não, vem aqui, vamos, já chama a equipe. O andar de de vocês pé ali é lá o mais fora. movimentado, é o andar de vocês. E na sessão plenária, em tese, eu deveria, às vezes, estar lá dentro, eu já saio, já me reúno, na hora, ali fora mesmo, a gente, de pé, ali fora. Não, esse aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, não é com a gente. O que a gente pode fazer? Mandar lá pro Tito, que isso aqui é estadual. Então, eu já mando para ele e imediatamente o advogado dele já capta a ideia e já protocola lá. Então, é uma coisa muito rápida, muito dinâmica. Tanto é que nós estamos chegando a 130 projetos protocolados. Acho que hoje nós estamos com 127, 128 e temos mais 3 ali que eu vou analisar hoje como é que ficaram para a gente já mandar. Então, todos nascem a maioria, não todos, mas muitos nascem, a maioria nascem de contato com pessoas. De ouvir com as necessidades as pessoas. das pessoas. E é muito legal, né? Porque eu acredito muito no poder público e em que vocês são as pessoas que mais podem mudar
a vida da população. Isso é óbvio. A política muda a vida das pessoas. Eu não gostava de política. Nunca, 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 jamais imaginei eu ser uma pessoa política. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada. Eu não tive Orkut, eu não tive Facebook. Agora que eu tenho de 5 anos para cá. E eu abri justamente para participar de um podcast com um amigo que insistia, que era delegado também, e ali surgiu. Só que nós aprendemos que a política move a vida das pessoas. E a nossa voz E o cura. dinheiro está na política. Então as pessoas dizem, ai, você está entrando na política para ter poder. Exato, é isso mesmo. Porque o poder de mudar a vida das pessoas, o poder da decisão de onde vai o dinheiro, qual o investimento, vai ser feita por alguém. Então que seja alguém que tem uma missão. Com certeza. E não uma pessoa que está lá, muitas vezes, para rachadinha, para caixa 2, para emenda Pix e receber uma parte do valor, né, de volta, entre tantas outras possibilidades que a gente sabe que existem, estão do nosso lado, né? Então, eu acho que isso que é importante, que seja pessoas que tenham um foco nas suas pautas. E cada um deve saber quais são as pautas dos seus candidatos, das pessoas que votam. Sim. Perfeito, perfeito. Eu queria falar um pouquinho da Frente Parlamentar de Defesa do Direito das Pessoas com Autismo. Eu fiquei sabendo que você faz parte, né? Faço parte, acho que o Pierre é o presidente. Ah, Acho que não sabia. Eu não sei, não sei se é, acho que é o Pierre. Eu acho que é. E quais são as prioridades nessa frente? Você pode falar um pouco pra gente? Então, A sua prioridade. A frente, no geral, ela cuida de todas as vulnerabilidades, né? Em especial a OTEA. Mas, a partir do momento que você tem vereadores pensando nessa causa, a tendência é que os projetos de lei desses vereadores, acho que somos em 10, porque precisa de 10 no mínimo para abrir a frente, né? Quando você tem pessoas pensando nessa causa, apresenta um projeto de lei, você tem uma perspectiva de que quando essa lei, se passada pelas comissões, que estão bem rigorosas, em especial o CCJ, nossa anda meio rigorosa demais, se chegar lá na frente, após as comissões, se for um projeto de lei que eventualmente está para ser pautado, vamos colocar em pauta o projeto de lei ou não vamos? Opa, nós temos uma frente que então 10 já querem que seja colocado em pauta o projeto de lei. Já modifica a pauta, não é um projeto de lei de uma vereadora. Opa, a frente parlamentar tem interesse nesse projeto de lei. Mais rapidamente ele vai ser pautado. E quando for na hora da votação, você já tem pelo menos 10 pessoas. Com certeza, já entra com força, né? Já entra, né, solidificado. Então, isso é importante porque fortalece a causa, em especial na hora da legislação ser aprovada no plenário. Até o plenário tem um caminho, sim, às vezes espinhoso, que pode correr o risco de ser adaptado ou arquivado esse projeto. Posso fazer uma pergunta? Eu, inclusive, tive um projeto arquivado que era espetacular. Que até hoje eu não entendi como a CCJ arquivou. Conta um pouco pra gente. É sobre o SAF, a Síndrome do Alcoolismo Fetal, que é uma síndrome que muda a característica física da criança, comodal, mas não tão evidente. Só que os médicos do nosso Paraná, nem todos estão preparados para identificar. Mas se você vai em grandes centros, fora do Brasil, ou mesmo em São Paulo, só de olhar a criança já sabe se tem a SAF ou não, que é essa síndrome. E o interessante é que ela se forma devido à ingestão alcoólica na gestação pela mãe. A mãe, muitas vezes, que é usuária de alguma droga, ela troca a droga por uma menos pesada, que é o álcool. E quando ela troca pelo álcool, o álcool no sangue da mãe, ele vai embora nas 24 horas. Salvo alguma doença, alguma retenção especial. Mas no bebê, não. Fica na placenta ali. Fica na circulação sanguínea do próprio bebê, porque ele ainda não formou as enzimas de liberação desse álcool. Então, ele continua fazendo efeito. Então, muitas vezes, não é a quantidade, né? E sim o tempo que isso permanece e influencia diretamente na formação e no cérebro. Super interessante. E aí, o projeto de lei visava que, durante a gestação, nas campanhas obrigatórias do governo, fosse incluído esta informação de que o álcool pode gerar a SAF, que vai gerar uma consequência. Sim. Não, e que é uma informação incrível. E que normalmente a SAF vem associada a outras deficiências. Então, ele vem com TEA, ele vem com autismo, ele vem com deficiência intelectual. Várias, um conjunto de fatores. E eu recebi essas mães que me trouxeram isso porque eu não conhecia a SAF, né? Então, assim, olha
que universo incrível. E esse projeto foi arquivado. E não tá na hora de reapresentá-lo, Não então posso, só no ano que vem. então... Sério? É Do ano que sério. vem? Então, assim, há uma falta de sensibilidade, muitas vezes, para a importância disso. Falta de conhecimento, Se isso né? o vereador não pode fazer, o que o vereador pode fazer, gente? Trazer informação para mulher grávida sobre isso é uma maldade, né? Então, porque teve uma DIN lá não sei aonde que lá no STF dizendo que o vereador não pode obrigar o executivo a fazer isso. Mas é apenas uma diretriz, ele pode fazer se desejar. Né? Tinha Como que ser uma sugestão, separadamente, né? Tinha como que não tudo pode. ser todo Mas ao mesmo separado. tempo você vê outros projetos fazendo a mesma coisa que passam. Igual, incluir numa campanha isso, mas daí tudo bem. E isso é uma coisa muito importante, porque muda a vida da criança. Com certeza. Né? Um Muda futuro, a vida daquela né? mãe, muda a vida daquela criança, muda a vida da avó que vai cuidar daquela Da criança. sociedade de modo inteira, da geral, né? Se a sociedade mãe de é modo geral. doente, não consegue ficar longe, né? Eu não tô aqui julgando a mãe, não é isso. Mas porque ela também tem a sua história, o porquê ela é assim, quais são os problemas que ela carrega. Um criminoso, quando a gente prende, você não sabe o que ele já passou para chegar naquele lugar. Sim. Por isso que a base é a infância. Né? Por isso que eu sou a favor, por exemplo, das escolas cívico-militares, por causa do referencial. Muitas crianças e adolescentes não têm um referencial. De família Em mesmo, especial né? paterno. Claro. Né, em casa. Então, ele tem um referencial. E isso a gente visualiza nas escolas cívico-militares dos adolescentes, que são as Tanto que estaduais. as notas maiores do Brasil Do são Brasil. dessas Uhum. escolas. E o próprio Tarcísio, lá, governador de São Paulo, ele já disse, ele atribuiu, na opinião dele, analisando os dados, que isso se deu graças às escolas cívico-militares para adolescentes Olha só no que Paraná. informação. Isso são importantes, são dados importantes. Sim. E você vê essas crianças que hoje fazem faculdade ou já terminaram, elas mesmas dizem para mim, se não fosse isso, eu não tinha pai. Se não fosse isso, eu não teria o referencial masculino. Eu quero ser igual ao meu tutor. Então, assim, são coisas que eu acho que a criança precisa já. Uhum. Porque hoje o tráfico já está cooptando a criança, não é mais o adolescente, né? É a criança já. É a criança de 10, de 11, de 12 anos que ela está e passa a admirar e ter como herói o traficante da esquina. E não a figura paterna que ele não tem, ou que tem e é degradante, ou que tem e bate na mãe, então ele não gosta. São muitas replicações. Então, quando a gente prende uma pessoa, e eu já prendi muitas, centenas de pessoas na minha carreira, trabalhei no interior do estado também, trabalhei na região metropolitana, nos últimos anos trabalhei com homicídio. Então, assim... Nossa, tem que ter né? A política exige muito mais de mim do que quando eu era delegada. Sério? Sim, porque como delegada, era exatamente o que eu sabia fazer. Ainda mais depois dos anos passarem. Eu sabia exatamente o que fazer. Então, passou a ser uma profissão muito E divertida dependia pra de mim. você, Muito do seu divertida para mim. trabalho, né? Sabe? Você podia mudar a vida das pessoas na investigação. Só que era só ao redor. A Polícia Civil é a polícia do depois. Em regra, ela atua depois do crime. Na hora do crime, chamada Polícia Militar. Raramente a Polícia Civil. E a Polícia Civil é a polícia do depois. E isso sempre me revoltou, porque depois o dano já estava feito. Não então era eu ia atrás preventivo, né? da prisão para evitar que aquele criminoso cometesse mais crimes. Então Claro. ali é importante. Sim. É uma polícia preventiva, mas vai atuar sempre depois do crime. E isso é uma coisa que me pegava muito. Puxa, eu tô vendo essa criança que vai ter esse resultado muito similar ao pai dele que eu acabei de prender. E na imagem do celular desse criminoso, tava a foto dele com o filho. Ou seja, ele amava alguém e alguém amava ele. Então, eu só entendi isso, que tudo, o resultado deve ser construído na infância. Por isso que eu trato, uma das minhas pautas é a importância da família. Tanto que quando você vai a um presídio num domingo, só tem mães, né? Sim, e as mulheres, muitas não visitam, não são visitadas. Não. Por quê? É mãe e esposa, né? Ou namorada, ou... Dos homens, É, né? dos homens. Dos presídios dos homens, masculinos. inclusive, está existindo uma síndrome, e aqui longe de críticas, mas é um dado que chama a atenção, que muitas mulheres têm se interessado por homens violentos. Nossa, Inclusive, tenho visto na internet, no tem muita Instagram, gente. muitos casos. Uma vez uma pessoa visitou um preso meu, né? Quando eu era chefe de cadeia lá no interior, em União da Mandam Vitória. cartas, né?
para eles? Não, no eles presídio? vão muito além, não é só cartas. Elas desejam a visita íntima, Meu Deus. né? E aí uma amiga levou a outra para apresentar para um outro. Uma amiga namorava um preso, levou a amiga que queria conhecer então um amigo preso, Meu Deus. né? Malvado, né? Tatuadão, né? Como se fosse um estigma assim, um sonho de consumo. A gente Pra- viu pra o certas caso pessoas, da... isso é um probleminha, é uma parafilia que nós chamamos. É uma parafilia. Teve uma agora, tara, recente, né? aquele caso daquele lutador, não sei, que Sim, deu mais de 60... 1.500 cartas Imagina. nos primeiros dias. O cara agrediu a namorada no 60 elevador. socos. Aham, Não, a menina deformou não a sai menina. sorrindo, É. acabou com a menina. E eu até vi a entrevista da menina, né? Toda Sim. cheia de placa, mas a questão é a seguinte: aí elas vão, essa moça estava saindo, eu estava lá, né? E ela disse: doutora, todos os homens bonitos estão presos. Olha. Todos os homens bonitos estão presos. Nunca mais vou te criticar, tá, Isabela? Então, para você ver o grau então, essas mulheres, isso é um reflexo do que está acontecendo. As mulheres estão procurando pessoas violentas. E essas pessoas, no caso, né? Essas pessoas, esses homens serão pais, e aí nós vamos continuar com aquele ciclo que eu acabei de falar. Perfeito. Eu só quero explicar a brincadeirazinha aqui Brincadeira da Diane. interna. É que muitas autistas, mulheres autistas, passam por relacionamentos abusivos. Não, nem era isso. Não era pelo teu isso? gosto mesmo. Não, tudo bem. É que eu Peculiar. acabei tendo alguns relacionamentos ruins durante a vida. Então é isso que ela... Uma piadinha, né, amiga? Foi só pelo seu gosto peculiar. Ah, entendi. Essa Diane. Então, voltando à pauta. Eu queria falar um pouquinho... Me desconcentrou aqui, Diane. Sobre... Nem vou comentar nada. Não. Sobre proteção social. Em relação à proteção de órfãos de feminicídio. Sim. É porque eu trabalhei com feminicídio, né? Tanto na Delegacia da Mulher, os 3 anos, como os quase 5 que eu fiquei na divisão de homicídios. O feminicídio tem N causas. N possibilidades, tá? Dos casos que eu trabalhei, eles vão desde os mais sórdidos àqueles de vingança. E a gente percebe que todos eles começaram com uma origem que era possível de ser identificada. E a mulher ignorou. Tem a bandeira vermelha, né? Eu sempre falo. Então, assim... Mas não vamos culpar a mulher, ainda, né, amiga? sobre o feminicídio, existe... Você percebeu que as denúncias de violência doméstica têm aumentado ano a ano? Sim, Fato. com Graças certeza. a Deus. Fato, né? As pessoas dizem assim, a violência doméstica contra a mulher aumentou. Será, gente, que aumentou? Só aumentou Ou que a antes ela coragem ficava das calada. mulheres. A mulher sofre há milhares de anos, gente. Sim. Claro. Ela era objeto, né? Primeiro do pai, depois do marido. E olha que eu falo abertamente, eu sou uma pessoa evangélica. Eu falo abertamente isso, né? Eu acho que Jesus, o Senhor, ou independente da religião, ela é para o bem, para o amor, Sim. e não para a dominação, ainda mais com violência. Segundo as doutrinas religiosas, a submissão é ambos embaixo da mesma missão, que é uma coisa muito específica e diferente de submissão. E você só Temos é que cuidar submisso a um homem que dá a vida por você. você. Que é isso biblicamente diz. Ele tem que ser merecedor. Merecedor da submissão. E ele deve dar a exatamente. vida pela A esposa. vida pela E esposa. não o contrário. Não o contrário. A Bíblia, inclusive, não fala do homem sábio. Sim. Fala da mulher sábia. Sim. Que é aquela que edifica o lar. Eu até me Exatamente. emociono, sabe? Porque isso a gente quase não vê. Um homem que dá Verdade. vida por uma mulher. Pela sua mulher. E É eu uma coisa vou incrível te isso. contar um dado aqui, que famílias autistas, muitos casos os pais abandonam. Então, é grande o número de... Você não vê quase pai atípico. Não, Você vê mãe atípica. sempre as mães nas terapias. Quase todos que eu recebi no gabinete ou Ou lá que vocês fazem as reuniões do as gabinete reuniões no do bairro, gabinete, ou aham. em outras reuniões, você vê quase 100% mães atípicas. Perfeito. nas Elas salas não de abandonam. espera também. Pois é. Enfim, então quando você fala em feminicídio, você vê que a estatística está aumentando. Na realidade, minha opinião pessoal, não é que está aumentando a violência, tá? Ela está se empoderando e não está suportando uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma 10ª agressão. E aí, então, ela denuncia. Mas o homem, em contrapartida, não está preparado para isso.
porque o índice de feminicídio também está aumentando. O que isso me diz? Que o homem não está suportando o não e está matando mais. Você consegue enxergar isso? Claro. Se ele está matando mais, a mulher precisa de mecanismos para se defender. Sim. Não só da lei, mas estruturalmente falando. Mas e quando ela não tem? Né? E as vítimas desse feminicídio, quem são? A mãe. Às vezes o cara mata a mãe da mulher. O filho da mulher. E não a mulher. Ela deixa ela viva para ela sofrer. Que é a famosa vítima indireta de feminicídio. Exatamente. Não matou a mulher, mas por causa da mulher. Então nós temos um infinito incrível e interessante que é na violência doméstica, cujo feminicídio é um crime hoje autônomo, né, com uma pena muito maior, inclusive, né, esse ano aumentou para de 12 a 30 anos do feminicídio para 20 a 40 anos. É a maior pena do Brasil hoje é feminicídio. Maravilhoso. Antes era o latrocínio. 20 a 30, agora é o feminicídio, 20 a 40. Então, assim, para você ver a importância que o Estado está dando para a mulher, isso é muito importante. É uma pena que nós ainda tenhamos um índice pequeno de mulheres que utilizam da legislação, da estrutura policial, da estrutura judiciária e do Ministério Público para então, ferrar isso que eu ia te homem. falar. Por exemplo, Inclusive, eu tenho um projeto o que acontece de lei é que nisso. o que eu percebo muito é que mulheres, que eu conheço muitas, inclusive, que já foram agredidas por homem, que já foram, tiveram algum tipo de violência doméstica, elas não têm coragem de ir lá e fazer. E conheço também pessoas que, me traiu, não sei o quê, vou me vingar. Vou cobrar conta, Então, vou que tirar o cara de acontece? casa. Aí, acontece que fica descredibilizado. Claro, Entende? a mulher que é vítima de verdade, ela passa a ser julgada E ela tem vergonha. E será? Alguém questiona, será? Porque veja, quando uma mulher utiliza, e eu trabalhei em DM, já indiciei várias mulheres que mentiram descaradamente, quase prendi vários homens. Se é que prendi, nem tô sabendo, né? Porque eu prendi muita gente, Sim. muitos homens Sim. também na violência doméstica. Então, essas mulheres que mentem, isso é sórdido, porque ela cria uma alienação parental direta contra os filhos. Alienação parental, porque ela vai ter uma medida protetiva com base numa mentira. Uhum. Ele vai tirar ele de casa, fora a questão Eles financeira. vão ter uma imagem horrível dele. Horrível do pai. Mesmo que seja aprovado lá no futuro, isso pode gerar... Nunca mais você vai recuperar esse tempo. Já ficou no Como inconsciente. ficou, como foi a construção. Mas, vereadora, eu acredito que essa seja uma minoria, né? É uma minoria, sim. Claro que é. Uma minoria. Então, a gente Mas existe. estimula que as pessoas denunciem, né? Mas existe. Isso é um problema. Claro. Porque, né, é maldade extrema. Uma pessoa querer fazer mal pro seu próprio filho, retirando o pai. Só do que o que ela convívio. tá, acho que querendo dizer, né, já que estamos todos aprendendo aqui, é que, por exemplo, você vai lá e denuncia de mentira, tá? Aí, quando eu vou ser agredida, ou eu vou estar passando por aquilo, aí passou você que fez aquilo de mentira. Aí eu vou pensar assim, e se acharem que eu tô mentindo? E se acharem que não é verdade? Porque normalmente o agressor, o estuprador, não sei o quê, ele é bonzinho pra sociedade. Aí ele vem, é legal. aí eu percebi o seguinte, comentários de outras pessoas, ela mentiu, tal, nunca foi assim. É muito mimimi. Você não é mimimi, a violência doméstica não é mimimi. Nunca é. Nunca foi, Mas nunca daí, será. por causa de mimimi verdadeiros, ou seja, denúncias falsas, a gente acaba tendo esse reflexo. É Claro. muito mimimi. E, na verdade, não é. É um assunto importante. Então, essas vítimas de feminicídio, nós criamos algumas ideias de que elas tenham algumas prioridades. Ou seja, essas crianças órfãos de mãe, que acabam sendo órfãos de pai também, porque eles não perdoam os pais. E isso eu tenho na minha família. O meu pai tinha uma irmã, meu falecido pai tinha uma irmã, Uriza, o nome dela, que foi assassinada pelo marido. Ela era muito bonita, por ciúmes, na frente de 3 filhos. Nossa. Os 3 filhos hoje já são, né, já cresceram, já têm filhos, mas para você ver como que tá em muitas Acaba com a famílias. família, né? A violência doméstica eles tá em usaram muita a família. dor e não foram. Essas crianças, elas foram passando de tio a tio.
para avó, tio, criando de um jeito, criando do outro. Não, mas ainda tiveram sorte, né? Porque muitas acabam não em tendo, né? orfanatos, Dentro né? da dificuldade, mesmo financeira, elas sobreviveram. Dentro de um núcleo né? familiar, Mas né? olha a mente delas, elas viram isso. E isso não é... Eu tô usando o exemplo da minha família, mas existe muitas famílias que passaram por isso. Né? Senão a morte, algo muito severo, às vezes a mulher sobrevive, mas fica toda deformada. Sim. Enfim, são N situações, né? Então isso é preciso ser tratado, porque autor e vítima na violência doméstica se veem muitas vezes durante a vida, diferente de um furto, de um roubo, de uma briga de bar, onde o assassino vê lá o outro que brigou. Mas eles né? não respeitam, né? Por exemplo, a mulher vai dar a queixa. Tá? Eu vou lá e dou a queixa pra você, que é a delegada. Tá, faz o boletim de Faço o ocorrência e boletim. representa contra Mas ele. daí em ele alguns não casos. respeita. Vai lá e me agride de novo ou até me mata. Daí, é isso que a mulher também, eu acho que às vezes fala assim, eu vou lá passar essa vergonha, vou passar por não sei o quê, vou passar por não sei o quê, e aí? Veja, como é que funciona o procedimento, tá? Ela faz o boletim de ocorrência explicar. ou denuncia no 181, que é o canal de violência doméstica, ou no Disque 100. Você repete né? pra gente? Você pode digitar lá, 181 é o canal de denúncia. Então, o vizinho que tá vendo, a vizinha que tá vendo, a irmã que sabe, a própria vítima, todos podem denunciar. Tá. Nesse procedimento, que é um canal geral no Brasil, vai para uma central, a central manda para a delegacia daquela área onde foi feita a denúncia. Então, foi em São José, na rua tal, o cara tá agredindo a mulher. E a delegacia tem 30 dias para responder para o órgão federal. Então, vai acontecer de uma fiscalização, mas não vai ser imediata. Mas 30 dias, né? Não, a delegacia tem 30 dias para responder ao órgão federal da denúncia que chegou lá. Tá. Agora, não é muito melhor que a vizinha, quem tá vendo, ligue para a delegacia e faça o canal direto na delegacia? E resolva na hora. É muito melhor. Ou, tá ouvindo a agressão, ligue para o 190 e denuncie. A polícia vai na hora. E pode ser anônimo, né? Na polícia militar, você pode ser anônimo. Só que, se você não... Você tem que dar a casa exata, a localização exata. Perfeito. Olha, aqui, número tal. Porque muita gente não tem aquela dita, briga de marido e mulher, não mete colher, né? Esse é um ditado antigo. Horrível. Né? Patriarcal, né? Perfeito. Então, veja, se você tem vários canais, você tem o Disque 100 para direitos humanos em geral, para criança denúncia. Você pode fazer denúncia? Pode. Uma hora vão? Mas se você tá vendo que aquilo pode não durar até lá, que a mulher pode não estar viva até lá, liga no 190, tenha coragem. Se precisar falar teu nome, fala teu nome. Dela, né? Mas daí ele vai me matar. Será que vai mesmo matar? Né? Normalmente esse cara é covarde. Ele vai matar só a esposa, ele não mata o outro. Ele não é um serial killer. Né? Ele é um machão de cozinha, que nós chamamos. Então, assim, às vezes as pessoas não querem se envolver, não querem dar o nome delas. Perfeito. Mas daí a gente não muda a comunidade. Vocês sabiam que quando eu estava na Homicídios, toda vez que a gente divulgava o caso na mídia, e em especial a foto do cara, chovia de denúncia onde ele estava, quantas vítimas ele fez, através do 0800, que é anônimo, 0800 era o número de denúncia que a gente anunciava, tá? E chovia de denúncia. Colocava na mídia, chovia onde ele estava, sobre aquele que a gente estava investigando, sobre outros que ele era autor. Aí a lei brasileira passou a proibir a polícia de colocar a imagem do criminoso. Direitos humanos. Então, direitos humanos não entende que a vítima e a família da vítima também é humana. Direitos humanos é só direitos bandido. humanos é só para o criminoso. Devia ser direito penitenciário, não direitos humanos. Exatamente. Então, assim, é uma inversão de valores da Perfeito. própria legislação que vem a ser muito despenalizante, descarcerizante, muito protetora para um certo grupo. Perfeito. Sobre outras pautas de vocês que falam muito sobre minoria, né? Não é só segurança pública, mas vocês tratam muito de minoria, né? É a questão... A segurança pública é sobre a minoria também, né? Sim, é sobre o todo, né? É sobre o todo, É sobre a sociedade, É. né? E ela é multifacetária. Sim. Então, ali eu encaminhei uma solicitação, uma sugestão para aquele programa do Vale...
programa da prefeitura que eles lançaram lá em março, salvo engano, que traz o Vale Qualificação. É isso aí. Para que eles deem prioridade para as pessoas órfãos. Ah, sim. Para os que a gente- adolescentes órfãos Perfeito. ter Maravilhoso. prioridade nisso. Nem está ali na lista de vocês. Falei com o prefeito, eles já iam fazer essa alteração, já que eles estão dando o Vale Qualificação para as pessoas, que sejam dados para os órfãos. Não de feminicídio, órfãos em geral, porque eles saem do acolhimento do Estado aos 18 anos, Sim. muitas vezes Perdidos, sem não tempo. tem o que fazer, Claro. não tem onde ir. Acabar na né? rua. Ou vão para alguma ONG que dá essa estrutura por algum tempo, mas muitas vezes vai mãe e filha, saem, e daí ela tem uma filha, porque daí ela é, né, ela foi, Sim. né, justamente pro orfanato, porque o pai abusou e incestuosamente ela tem uma criança, tem N situações. Então, prioridade. Nós temos também outros projetos que buscam minimizar isso, né, colocar as vítimas no emprego, por exemplo, que as empresas que contratam o poder público, que elas tenham pelo menos 3% de vítimas de violência doméstica que necessitem de trabalho, desde que essa pessoa tenha a qualificação exigida, mas que seja dado 3% de prioridade se ela for contratar, se a empresa for contratar, fazer algum serviço para algum órgão público, ou prefeitura, legislativo, judiciário. Então, nós temos que criar mecanismos para que essas mulheres possam cuidar da sua prole. Perfeito. Perfeito. Com Tem certeza. outros, até trouxe aqui um monte Pode de contar pra sugestões. gente. Pra gente. Ah, eu nem lembro, é muita coisa. Muita coisa. Mas eu queria tratar de um em especial aqui sobre unidade de habitação popular para catadores de materiais recicláveis. Outro grupo, minoria, né? Então, como eu disse, a gente tem muito projeto de lei, né? Então, eu tenho vários segmentos. Aham. E se você for ver, a vida deles não é fácil. E eles são muito julgados. Inclusive, né, você vê um catador, você já se afasta, porque muitas vezes você vê uma pessoa juntando latinha, se você se sente incomodada com aquela presença. Posso falar? Eu acho Sim. eles maravilhosos. É que Eu eu moro também moro acho. 5 quadras do Parolim, né? Aham. Então ali tem um monte. O alto parolinho, o baixo parolinho. É. E aí, a minha rua é limpíssima. Graças a eles, porque Então. eles vão passando e vão limpando. São pessoas são sensacionais. maravilhosos. Os catadores de materiais recicláveis, a gente não pode dizer catadores de lixo, catadores de materiais recicláveis. Eu acho que eu Perfeito. devo ter. Eu já usei esse termo várias Aham. vezes errado, daí eles me corrigiram. Mas sabe o que é legal você falar isso? Porque você está ensinando. Não, eu Não, tô eu até aprendendo. citei materiais E eu recicláveis. tô Aprendendo, aprendendo. ensinando. Eu até citei como materiais recicláveis. Eu que falei errado, daí a vereadora Wanda me corrigiu um dia na tribuna e eu falei, obrigado. Tá aí uma coisa que a gente precisa falar Claro. certo. Humildade intelectual. Não, e assim... Ela é do PT e eu gosto muito. E ela é da pauta dos catadores. Uhum. Então, antes de eu ir num fórum de catadores que eu fiz esses dias, eu pedi permissão. Ela me convidou, porque eu não iria lá, porque é a pauta natural Sim. dela. Não vou, né? Se um vereador foi lá na pauta armamentista, talvez eles não se sintam bem. Mas eu fui convidada para ir. Então, assim... Cada um na sua. Eu posso trabalhar por eles sem eles votarem em mim. Não tem problema. Podem Mas votar eu acho que se for pro bem naturalmente do lá. povo, o certo seria todo mundo votar Então, pela pauta, né? Então a gente apresentou Tem que 4... parar essa divisão. É o agora povo. 5 projetos de lei para os catadores. Um deles é esse, é a prioridade na Coab, porque as condições são muito, muito adversas. Como é que eles vão, né? Eles vão ter muita dificuldade na compra, em especial dar aquela entrada de 20%. E agora a prefeitura e o governo do estado se uniram para o Casa Curitibana e eles estão subsidiando R$30 mil para que as pessoas possam dar de entrada. Se você tem um determinado percentual para os catadores, você fomenta que isso aconteça. Porque dificilmente eles vão conseguir, numa casa, por exemplo, de R$100 mil, vamos colocar lá R$30 mil para você dar de entrada, R$20 mil para você dar de entrada. Isso não é fácil para qualquer um. Claro, Para hoje em qualquer dia. um hoje em dia, Uhum. né? Ainda mais para uma classe que ganha baixo, que tem dificuldades, Uhum. né? O Gari também a gente apresentou projetos, mas ainda eles têm 10º, tem férias, tem carteira assinada, Ganham bem, estudam. não Eu tanto, já né? fiz- não, Não eu já- tão Ganham não. bem. Não, mas é que eu já Vamos- fiz matéria com eles e tive a sorte de fazer matéria. Isso é Escolhi lindo. com 2 rapazes que faziam faculdade, já estavam no último ano, e a gratidão que eles tinham, porque Então, é se não lindo. fosse aquele trabalho, ainda O eles trabalho ainda muda a vida das pessoas. eles não teriam a chance de pagar a faculdade, de estarem se formando. Isso mesmo. Então,
É muito digno, É muito lindo. digno, é muito digno. O que eles nos diferenciam da gente? Só oportunidades. Só. Exatamente. Claro que o esforço, muita gente diz assim, não, mas você se esforça, você trabalha desde os 13 anos, você, né, e tal. Sim, isso é um fator determinante, sim, o esforço de cada um. Mas, no geral, são questões de oportunidade, no geral. Então, se você dá oportunidade e tem um Os esforço, dois. vai ser... É os dois, porque, por exemplo, se você coloca no mesmo cargo 2 pessoas, uma que é, por exemplo, workaholic como nós, que acorda às 5 da manhã e vai dormir 11 da Hard noite work. e trabalha, e outra pessoa que tem preguiça, elas não vão chegar no mesmo lugar. Exato. Mesmo exato. estando com Não, o mesmo esforço cargo. muda a vida das O pessoas. esforço muda a vida das pessoas. É isso aí. Então, esses projetos, ele tem um outro para isenção de concurso público para os catadores e para os filhos deles. Então, né, porque às vezes 150, R$200, que costuma ser a inscrição de alguns concursos públicos, muitas vezes ali eles não têm. um mercado da semana ali do... Muitas vezes eles não né? têm. Não, né? Eles fazem aquele carrinho gigante, porque eu já conversei com vários, né? Porque eles passam na frente da minha casa. E é por peso, né? Então, às vezes, a caixa é gigante, mas daí eles amassam na hora de pesar. Cobrando. Dá Vai nada, né? Nada, é centavos por quilo. É. E também nós temos um outro para até provavelmente vai ser arquivado, se é que já não foi uma pena, mas é um projeto de lei que prevê que eles tenham pagam em meia entrada, como hoje o idoso paga, que eles também possam pagar meia entrada nos locais culturais, de esporte, né? Olha de só. lazer, Com cultura, certeza, esporte e lazer. sensacional. Esse vai ser arquivado, provavelmente, porque o impacto orçamentário seria grande demais obrigar as pessoas obrigar as empresas a dar esse desconto. Mas, puxa vida, eles deixam a cidade limpa, são invisíveis e já não tem, né, as garantias que tantas outras... Será que essas empresas os querem lá? Mas a empresa não se manifesta. É um projeto de lei que só se manifesta as comissões. Ah, entendi. Então, quem tem que ter essa sensibilidade não é a empresa, Sim. são os demais vereadores. Me parece que é eles que têm que ter mais sensibilidade. Então, olha lá, pessoal, vamos ajudar, né? E eu não falo por Nós nada. votamos, não é né? para mim esse projeto. Nós votamos. São representantes do povo, né? povo. De modo geral, né? Eu acho que os outros representantes têm que ter os olhos voltados para as classes das minorias. Independente do voto. Não, mas independente do voto, não. O que você me falou sobre o voto dessa moça, Isabela? Que foi a mulher mais votada, né? Pela Câmara. Mais votado, Né? 12 mil votos, né? Parece? 12.515. Sensacional. Sensacional. Mas o voto, isso é uma Mas é porque se você responsabilidade tem muito voto, grande pra mim, claro. Mas né? se você Porque- tem voto, é porque as pessoas, de alguma forma, viram em você esperança. Sim. E isso traz uma responsabilidade muito grande. Então, as pessoas dizem, eu sei que o meu voto, ele mapificando ele tem vários segmentos. Uma parte da minha atuação policial, porque eu atuei muito em Curitiba e na periferia, na maioria das vezes, né? E a gente solucionou, o grau de solução também dos homicídios nesses quase 5 anos passaram de 90% na minha delegacia, o que também Que é raro, né, no reflete naquela família. Então, olhe quantas famílias ficaram felizes com o trabalho. Então, nós temos, tem também as minhas pautas de mulher também, que são bem específicas, sempre foram, né? Dei muita palestra, muito treinamento, muita conscientização. Então, tem essa pauta. Tem a pauta motociclista também. Eu sou uma mulher motociclista, então venho do meu marido é motociclista, meu filho mais velho é motociclista, minha irmã é motociclista. Então, venho também com essa pauta. Sorte sua que você não é minha filha. Você ia ser proibida. Pois é. Cuidado, não fale assim, que as coisas vão. Ela tem Minha 2 mãe filhos. Eu tenho Minha 2 mãe filhos. falava assim. Né? Mas, enfim, então tem essa questão do trânsito e mobilidade urbana, que é uma pauta muito forte para mim, porque eu acho que se nós não cuidarmos do trânsito, logo nós não vamos mais conseguir nos locomover em Curitiba e nas cidades grandes. Tá ficando Tanto difícil é que mesmo. eu sou presidente da Frente Parlamentar de Trânsito e Mobilidade Urbana, sou motociclista, quando eu tô de moto eu tenho medo do carro maior, quando eu tô com o carro eu tenho medo do motociclista, então nós temos que achar os espaços e fazer as adequações necessárias. Eu tenho ali a pauta dos motoristas de aplicativo, que eu sou madrinha dos Caveiras, e me sinto madrinha, embora não convidada de vários outros grupos, o Grupo Guerra, por exemplo,
muito forte, muito grande. Os caveiras são grupos que têm milhares de motoristas de aplicativo. Nós não temos ninguém olhando por essa eles. classe. Temos vários problemas na cidade, problemas no aeroporto, né? Então, tem uma outra classe. Nós temos a questão da armamentista, que eu sou a favor de que cada um que queira tenha o direito de escolher ter uma arma para se defender ou não. E Perfeito. respeitando a todos aqui. Claro. Tá? Inclusive as mulheres vítimas de violência doméstica, sou a favor de que elas tenham um porte facilitado, pelo menos para ter em casa, para defender sua prole, porque o que me iguala com o meu tamanho de um homem, ou de um brutamonte, ou de mais de um homem, é uma arma de fogo. E aqui eu não quero gerar polêmica, é o que eu penso. Então, Perfeito. veja que as minhas pautas são várias, né? Em especial quanto às vítimas da sociedade, vítimas de crimes, que hoje são esquecidas. O criminoso está solta, porque nós temos muitas leis que permitem que os juízes coloquem eles em liberdade. Quantas vezes eu prendi, antes de eu terminar o procedimento, já estava vindo o alvará de soltura. Por roubo, gente. Inclusive por homicídio tentado. Vários. Então, e por estupro. Isso é uma coisa que revolta muito. Puxa, não é só o meu trabalho dessa equipe aqui. Né, que nós nem ganhávamos hora extra na época, que a gente nem ganhava. Hoje o policial já está ganhando alguma coisinha por hora extra. Muitas vezes eu virei 24 horas trabalhando, saindo do plantão e não saindo porque queria prender o cara. E prendia. Então, olha o esforço disso tudo, da máquina policial que prende, um judiciário que usa as leis que tem e soltam. Muitos juízes dizem, eu queria deixar o cara preso, mas ele preenchia as condições da soltura. O que você vai dizer? Né? O que você vai dizer? Não, réu primário quase ninguém é. Quase todos têm antecedentes. Sim. Né? Então, assim, é muito triste para nós ver, porque aí a família te diz, doutora, a gente fez tudo para lhe ajudar, para a senhora aprender, e agora soltaram. Mas, doutora, a senhora tem que prender de novo. Aí você vai falar para aquela mãe, diz, olha, eu não posso. Que tá de mãos atadas, o que eu posso fazer é só até aqui. Então, as você não acha vítimas que é de crime... desesperador? E daí, por exemplo, É se eu sou a desesperador. vizinha, se eu sou da família, acontece comigo, e aí que coragem que eu vou? Eu vou falar, eu vou lá, eu vou perder tempo, vou passar vergonha. Então, cada vez menos E as ainda, pessoas estão denunciando sabe? porque sabem que o cara vai ser solto do mesmo jeito. Então, por exemplo, nós temos um sistema hoje que a testemunha sigilosa, esse nome, testemunha sigilosa, previsto na corregedoria aí da Polícia Civil, né? Não, sigilosa é só pro criminoso, né? Pode ser... Não, né? durante a investigação, o inquérito policial é sigiloso, Uhum. tá? Sigiloso o nome, a voz, tudo. Mas na hora de chegar no judiciário, a legislação obriga a ser revelada aquela testemunha. Você acha mesmo que essa testemunha vai lá no tribunal do júri, na frente do criminoso, do PCC, do comandante, de quem deu a ordem, vai dizer foi ele, sim? Ela não vai nem aparecer. Não vai, com certeza. Por isso que nós temos muitas prisões boas na investigação. Chega na hora do judiciário, ele é absolvido. Por falta Ele é de absolvido testemunha. porque Eu vou- a testemunha não vai, porque já é revelada o nome dela. É a maior complicado. injustiça no Brasil. Eu nunca tinha acontecido comigo, eu fui chamada e não sabia nem como era, fui chamada e fui. De repente, quando Mas eu cheguei... não era um caso criminal, né? Não, era uma questão de... Trabalho? Não, era de... Não me lembro. Civil. Familiar. Aham, Familiar. civil. Aí, de repente, eu estava sentada com a juíza e o cara tava na minha frente. É E isso eu aí. tinha que falar na cara dele. E aí, isso que era uma questão civil. Só que Imagine como- isso numa mas- questão de não, mas homicídio, eu- pra feminicídio, Pra mim é roubo. tranquilo, porque eu não tenho filtro, eu sou autista. Então, ela perguntava, falava na cara dele, ela perguntava, falava na cara dele. Quem ficou roxo, vermelho, isso aqui foi ele. Aham. Eu? E porque você não tinha medo. Não, É, zero. mas Porque pense eu não numa ia situação. mentir, né? Pense na Porque na a situação primeira coisa se que a fosse. juíza falou pra mim, se você mentir, você que vai preso. E o Aham, autista é isso aí. literal, né? Pronto, e eu sou literal. Então eu perguntava, Graças a falava, Deus. quem que falou? Eu falava, foi ele. Quem que falou tal coisa? É, Quem mas falou não sei o quê? numa esfera criminal é totalmente diferente, É a gente diferente, entende, né? gente. Imagina Não, que eles mas é moram isso que eu tô querendo dizer. na mesma comunidade, tá ali cheio de traficante. O cara vai dizer, foi esse aqui que traficou, morando lá dele. Sim. Ah, Não, mas o que isso eu quero... não existe. Mas o que eu quero dizer é que se justiça pra mim... brasileira é uma palhaçada. Eu fiz A só ele, joelho, mas legislação dentro- brasileira penal é uma
palhaçada. Engessada, quem velha, tá né? dizendo é quem trabalhou com ela. Claro. Eu aprendi muito PCC, muito PGC de Santa Catarina aliado ao Comando Vermelho. Que É uma palhaçada. Eu falo isso porque e provo por que é. E cadê seus seguranças? Não estão aqui hoje, né? Eu nunca fiz mal a ninguém. Eu nunca tratei mal nenhum preso. só Nem seguiu quando as eu leis. fui chefe de cadeia. E eu sempre dizia pra eles assim, não fica chateado comigo. Não é pessoal. Eu vou te buscar no inferno. Quero você como um presinho aqui do meu lado. Bem perto de mim. Você é meu presinho de estimação. Vou te tratar bem. Mas você vai ficar aqui comigo. Uhum. E se fosse esse homicídio, fosse com seu irmão, eu iria fazer a mesma coisa e iria atuar com o mesmo rigor. E você ia me ligar e ia me agradecer por isso. Sim. Se o teu irmão amanhã for vítima, e muitos foram, porque eu prendi, depois eles já eram testemunha do crime da família, de outro familiar, porque é uma 70, rede, né? Mais de 70% dos crimes estão envolvidos com tráfico de drogas. Tá? Constatação, isso no Paraná. Às vezes, em determinadas regiões, mais de 70%. Chega até 80% em determinadas regiões de Curitiba. Meu Deus. Tá? Então, assim, sabendo dessa estatística, você vai sempre estar envolvido com as mesmas organizações, os mesmos traficantes, e nós chamamos o xadrez do tráfico e influencia diretamente na estatística de homicídio. Então, quando tem briga de tráfico, você sabe que vai aumentar o homicídio naquela região. Mas os presos são o quê? Os laranjas, né? Não, nem sempre, Nem né? sempre. Os presos, quando você consegue uma investigação mais detalhada, com mais ferramentas, né? O laboratório de lavagem de dinheiro, hoje mesmo o PCC não foi preso com vários postos de combustíveis, Sim. né? Isso é real. Lavagem de dinheiro, do quê? Advinda do tráfico, porque eles não podem comprar nada, porque senão chamaria a atenção do imposto de renda. Pô, como é que você tem uma casa ou um carro de $500 mil, mas você não tem renda? Então é feita a lavagem de dinheiro para formar essa renda, é pago o imposto pelo Estado, é forjado, né? Restaurante também, muitos têm restaurante, o PCC tem muito, eu investiguei alguns, inclusive, e era nesse sentido, lavavam o dinheiro e poderiam ter patrimônio lavado, líquido, bom. Vereadora, usando agora essa pauta sobre... Última, né? Última, antes que a gente acabe. Eu ficaria até amanhã. A gente também. A gente tá Tá sendo delícia. muito gostoso o papo, mas eu queria falar sobre representatividade de você como mulher na política e... O que né, que ela poderia, né? o que você podia falar para você enfrentou vários problemas. Ó, não existe presidente, não existe STF, não existe nada, tá? Você como mulher, o que que você faria? O que que você faria de diferente para mudar o Brasil? Veja, eu não gosto de me colocar na posição de mulher. De pessoa. Quando eu penso assim, Tá. o que eu faria, eu gosto de pensar o que eu faria como Como uma todo. pessoa da sociedade, né? Uhum. Eu traria uma legislação tipo pai em casa. Por exemplo, nós temos um pai que aí ele diz, filho, você não pode furtar. Filho, não furte de outra pessoa, de um colega, porque você vai ter uma consequência. Uma mãe em casa, né? Eu mesmo, quando meu outro filho tinha 6 aninhos, ele furtou um relógio do vizinho quando eu fui fazer massagem na vizinha. E ele trouxe, 11 da noite, ele trouxe o relógio para casa. Cheguei em casa, vi, não, Temístocles me deu, Temístocles era o filho da vizinha. Ele me deu. Falei, deu um relógio desse para você? Vamos lá ver se deu. Não, mãe, eu vou devolver, eu não peguei, não sei o quê. Eu fiz ele devolver na hora, fui lá, humilhei, ele se humilhou, pediu desculpas Era o mínimo, e tal. né? O mínimo, né? Qualquer Ensinando mãe valores, sensata né? faria isso, né? Óbvio. Qualquer mãe sensata. E aí, ele, até hoje, com 31 anos, ele me diz, isso mudou a minha vida. Porque a humilhação foi tão grande que você me fez passar, e eu te agradeço, porque eu nunca mais tirei nada E no de ninguém. jornalismo, tá? A coisa que eu mais vi foi a própria, de feminicídio principalmente, foi a própria mãe chamar a polícia para o filho. Também já vi. Já vi mãe voar em filho adolescente infrator. Voar e precisava de Dizer, 3, eu 4 não te pessoas criei pra para isso. tirar a mãe de cima do filho e espancou o filho. Várias vezes eu vi isso. Então, o que eu, como cidadã, penso? Que o Estado é o pai. A partir do momento que o Estado diz, filho, se você furtar, você não vai preso. Até que tá tudo bem. Filho, hoje... Roubo, a mão armada, muitas vezes com violência à vítima. Roubo e furto são diferentes. Furto é sem violência, roubo é com violência. Quando você vê que ladrões que agrediram pessoas
são soltos, qual é o recado do pai e da mãe, que é o Estado? Impunidade, Filho, né? tá tudo bem, até aqui você pode ir. Filho, você pode usar droga, não vai ter consequência. Filho, você pode traficar, desde que não seja muito, mas um pouco você Mas pode. tudo isso traz problema Filho, pro Estado, né? Isso que não dá pra você entender. pode bater na mulher, porque até aqui não tem problema. E assim vai. Então, essa pirâmide de hierarquia na casa é a mesma do Estado. Isso se replica. É assim que eu vejo. Então, a minha visão de legislação e de Estado tem como estrutura a estrutura familiar. O que você permitiria que o seu filho fizesse? Isso, se você vê, vai envolver a corrupção, vai envolver a permissibilidade em diversas ordens, a promiscuidade. Você faria isso para o seu filho? O Estado deve fazer isso para o seu nacional, a sua nação, o seu povo, né? E isso é uma coisa que me revolta muito quando eu faço essa comparação. Sobre os catadores, deixa eu te falar uma coisa. Eu também protocolei um projeto legal que visa diretrizes para que o poder privado, as farmácias, o comércio, as empresas façam, deem o motor para aquele carrinho, porque em especial as mulheres, elas estão ficando tortas, vão envelhecendo, carregando 120, 150 quilos. Os homens e mulheres, mais as mulheres, são muito prejudicadas com os pesos dos carrinhos, em troca da propaganda do carrinho. Então, é o programa Adote um Carrinho. Adorei. Enfim, eu lembrei agora que nós temos claro. mais esse Só projeto agradecer. também. Enfim, tem muita coisa, né? Eu acho uma pena que a gente vai ter que encerrar, mas assim, eu queria Eu agradecer não de sei se coração. eu me fiz entender. Não, a totalmente. tua pergunta. Foi uma aula Seria muito mais maravilhosa. complexo que isso, Claro. né? Se a gente fosse ver bem. Mas, bom, Mas de qualquer podemos forma, voltar para falar Claro, de em outra vai ser oportunidade, assuntos. claro, vamos sim. temos muitos assuntos, Vamos sim. com certeza, Eu gente. agradeço de coração essa aula que você deu pra Isa, gente. Obrigado, Di. Obrigada pela Vocês são disponibilidade. incríveis também, sempre de bom humor, Obrigada. são lindas. Opa, muito obrigada. Olha quem fala. São esclarecidas e são muito agradáveis também de vir aqui. Agradeço por essa honra. Obrigada Honra a é você. toda nossa. Obrigado, gente. Vamos dar um beijão pra aquela câmera Obrigada, lá. inquietas e Até o próximo, brilhantes. Ó, gente. beijo. Beijão. Tchau, tchau.